Eu gosto de fazer perguntas. E eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: você já parou para pensar quantas vezes por dia você muda de canal? Você pula para a próxima aba? Você desliza para o próximo vídeo? Isso tudo quase que automaticamente. Agora eu pergunto, se fosse a sua história, passando ali na TV, na tela do computador, na tela do celular, você pararia para assistir a sua história? Ou você também mudaria de canal? Essa era uma pergunta que eu fazia com frequência. Ao longo de mais de 25 anos em que eu trabalhei numa redação de telejornalismo, né? A pergunta, gente, é essa: como manter a atenção de alguém para a minha fala por 30 segundos, por 1 minuto, por 5 minutos, por 1 hora? Falando ali, sendo que a pessoa ela pode mudar de canal a qualquer momento, ela pode ir para a próxima aba, para o próximo vídeo, a qualquer momento. Esse era um grande desafio com os meus colegas de redação de telejornal, quando a gente pensava numa cobertura, numa reportagem, numa entrevista, num programa, o que a gente vai fazer para que aquela pessoa não mude de canal? Essa pergunta era muito comum porque nós precisávamos prender a atenção dessas pessoas. Ali na televisão, eu contava notícias, histórias, eu narrava acontecimentos, chamava meus colegas que estavam no local da notícia. E o que a gente também buscava o tempo todo? Fazer com que fôssemos ouvidos, para que aquela pessoa prestasse atenção naquilo que nós íamos dizer. E para prestar atenção, não bastava ter só um bom conteúdo, um cenário bonito, não bastava só isso. A gente precisava saber o tom certo, o momento certo, a palavra certa, como é que a gente iria contar aquilo tudo. E sabe o que eu descobri com o tempo? Tanto tempo numa redação, tentando ali atrair a atenção das pessoas para aquilo que a gente ia falar no jornal, no programa, na entrevista? A pessoa que está ali do outro lado, gente, ela quer sentido, ela quer relevância, ela quer algo que faça sentido para a vida dela, porque senão ela vai mudar de canal, ela vai para o próximo vídeo, ela vai pular para a próxima aba. Esse era o papel, principalmente, de um editor, que é separar o que realmente importa daquelas outras coisas que são simplesmente ruído, né? E eu penso que esse papel também é de muitos de vocês, muitos profissionais que estão aqui. Separar aquilo que é realmente relevante. Qual é a mensagem que vocês vão trazer que vai fazer sentido para o outro? É esse o desafio de muita gente. Você não precisa ser um jornalista, você não precisa ser apresentador de TV, mas todos os dias você precisa comunicar algo. Você tem uma mensagem para comunicar, você tem o seu propósito, você tem um produto, você tem uma vivência para compartilhar, uma história de vida. Você também quer que alguém pare e preste atenção em você. E aí é que vem o ponto. Nessa nova economia que a gente está vivendo, esse novo momento do mundo, todos nós somos comunicadores. Não somente um jornalista, não somente um apresentador de TV, todos nós somos comunicadores. Segundo um estudo que foi divulgado neste ano pelo LinkedIn, na lista anual de habilidades em alta para o Brasil, de 2025, comunicação eficaz aparece ao lado, sabe de quê? Conhecimento e inteligência artificial e visão estratégica. São as três habilidades mais buscadas. Ou seja, quem se comunica bem tem muito mais oportunidades na vida e, principalmente, muito mais oportunidades profissionais. A comunicação hoje
ela é muito importante porque, dependendo da forma como você se comunica, você chama a atenção para a sua mensagem. E a atenção, hoje em dia, é algo muito valioso. A atenção é tão valiosa que hoje a gente considera a atenção como o novo petróleo. A gente vive nessa guerra pela atenção. Está todo mundo ali na tela, na tela. Como é que eu vou fazer com que aquela pessoa fique na sua tela, ouvindo a sua mensagem? Você precisa saber contar a sua história. Você precisa saber contar a sua mensagem. Se você não souber contar, gente, ninguém vai te escutar. Mesmo que você tenha algo incrível para contar, você precisa saber contar bem a sua história. A comunicação virou um ativo estratégico. Por isso que ela está na lista lá das habilidades mais procuradas. Porque a comunicação ela define quem é que engaja pessoas, que atrai investimentos, quem é que cresce e quem desaparece. Tudo isso passa pela comunicação. Você pode ter o melhor serviço do mundo, um super produto, uma ideia revolucionária. Se você não souber contar isso bem, ninguém vai conhecer a sua ideia, ninguém vai conhecer a sua genialidade. Você precisa saber contar bem essa história. E não é, gente, sobre falar bonito, não. É sobre você entender o outro, saber qual que é a necessidade do outro. No digital, a atenção dura segundos, né? A gente sabe disso, é questão de segundos. Agora, quando existe conexão dura anos, horas. Conexão, se você consegue conectar a pessoa à sua mensagem, aquilo pode até ser eterno. Comunicação na nova economia não é mais essa soft skill, essa habilidade comportamental. A gente precisa usar a comunicação para você mostrar aquilo que você é, para você parecer de fato aquilo que você quer transmitir. Se não, como eu disse anteriormente, você pode ter a melhor mensagem, o melhor serviço, o melhor tudo. Se você não comunicar, ninguém vai saber disso, ninguém vai te ouvir, ninguém vai saber. Então, aprendam a comunicar, não só quem é da área de comunicação. Eu convido vocês aqui, todos, pensem na sua história. A sua história de vida, seus erros, seus acertos, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você quer mostrar para o mundo, aquilo que você vende, aquilo que você quer compartilhar com o outro. Isso merece ser contado. Mas como é que você vai contar essa história? Você precisa ser autêntico. Você precisa ser você mesmo, você precisa saber como contar essa história, você precisa ter estratégia para contar essa história. E quando você aprende a contar a sua história, você deixa de ser um espectador e você passa a ser protagonista. Você quer ser o quê? Espectador? Ficar ali assistindo? Ou você quer ser protagonista? Se você quer ser protagonista, aprenda a contar bem a sua mensagem. Mas e aí, como é que eu conto bem uma história? Não é isso que faz a diferença? Como é que eu conto bem uma história? Eu preciso, gente, usar um vocabulário que o outro compreende. Não adianta eu chegar aqui com lindas palavras, falando difícil se vocês não me entenderem. Você precisa ter uma comunicação não verbal, seus gestos, sua postura, seu olhar, que combine com a sua mensagem. Já pensou eu chegar aqui e falar de algo revolucionário, algo que vai fazer a diferença na sua vida, e eu chegar aqui toda jururu, com aquela cara de desânimo? Não dá, a comunicação verbal tem que mostrar, tem que combinar com a sua mensagem. Então, vocabulário, linguagem simples, conteúdo acessível, comunicação não verbal que combine. Você também precisa fazer com que o público com quem você está falando entenda aquilo. Eu digo que é preciso criar um roteiro da sua fala para você não esquecer a informação, os dados, a mensagem. Crie um roteiro. Eu sempre recomendo que esse roteiro seja por escrito, para você depois lembrar do que você precisa trazer na sua mensagem. E algo tão importante também,
adaptar a sua história ao público que vai ouvir. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender muito bem. Imagine que eu sou uma pesquisadora e eu trago o resultado de um estudo sobre a importância da preservação do meio ambiente. Beleza? Eu tenho que contar essa mesma história para 3 públicos diferentes. Se eu for contar para o pessoal do agro, como é que eu vou contar essa história? Eu vou ter que lembrar que o agro precisa de condições climáticas favoráveis para ele continuar. Se eu for contar para investidores do setor do turismo, é a mesma pesquisa, preservação do meio ambiente. Mas para o pessoal do turismo, eu tenho que lembrar o quê? Que nós só teremos turistas se a natureza estiver preservada. Se eu for contar isso para uma comunidade ribeirinha, eu vou ter que colocar a vida dessas pessoas ali na minha narrativa, para lembrar que se eu tiver rios preservados, eles vão continuar tendo peixe, a água vai ter qualidade para a lavoura, enfim. A história é a mesma, o estudo é o mesmo, mas eu conto com uma narrativa que vai fazer sentido para a vida dessas pessoas. Pensem nisso quando vocês forem contar a sua mensagem, a sua história. E aí, eu volto para aquela pergunta lá do começo. Se a sua história estivesse passando aqui na tela, você pararia para assistir ou você mudaria de canal? Se você respondeu que você mudaria de canal, eu faço um desafio. Faz um ajuste aí na sua programação, mude um pouquinho a forma de você contar essa mensagem. Eu tenho certeza que a sua mensagem vai ser um sucesso de audiência, a sua mensagem vai ser ouvida, a sua voz vai ser ouvida, a sua mensagem vai atingir um número muito maior de pessoas. Ninguém vai mudar de canal, vocês serão sucesso de audiência. Obrigada, gente.